No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Jacques surpreende a todos ao deixar a casa de Tânia e se mudar para a mansão de Abel. Determinado a consolidar seu poder, ele se apresenta como o novo chefe da família e assume oficialmente a presidência da Boaz, impondo regras duras que geram tensão entre funcionários e familiares. Camille e Pam pressionam Samuel, exigindo respostas sobre as novas políticas do tio. E o rapaz se vê dividido entre a lealdade ao sangue e a responsabilidade profissional. Enquanto o clima esquenta na empresa, Ricardo descobre que tem em mãos uma poderosa arma contra Jacques. Munido de provas de irregularidades e segredos obscuros do passado, ele inicia uma chantagem que deixa o vilão furioso, mas sem saída. Ciente de que está acuado, Jacques promete resolver a situação sem imaginar que essa queda de braço pode se tornar incontrolável. Do outro lado, Tânia mantém a pose diante de Ricardo, mas acaba desmoronando ao enfrentar o próprio coração. Incapaz de sustentar o jogo, a socialite implora pelo perdão de Jacques, revelando sua fragilidade e deixando transparecer que os sentimentos pelo ex ainda a dominam. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. No salão, o ambiente também ferve. Rian enfrenta Lucas e exige que ele se afaste ao descobrir que Vespa usa o espaço para encobrir suas negociações obscuras. Para aumentar a tensão, Palmeira furta o dinheiro de um detido, despertando a desconfiança de Marlon, que começa a vigiar os passos da comparsa com atenção redobrada. Enquanto isso, Nina e Léo se dedicam a cuidar de Filipa. Abalada pelos últimos acontecimentos, a jovem se emociona com o carinho e a união das duas, confessando que se sente acolhida como nunca antes. Esse laço, cada vez mais profundo, passa a transformar a relação delas. Porém, Nina também desperta sentimentos em Danilo. E Pam, ao flagrar a aproximação, não esconde o ciúme nem a sensação de traição. No desfecho, Léo e Samuel deixam de lado as barreiras e vivem um momento de entrega. O romance entre eles nasce em meio ao turbilhão, prometendo abalar ainda mais os destinos entrelaçados da família e da Boaz. A relação de confiança entre Cami e Marlon será colocada à prova, e uma cena digna de barraco vai estremecer o romance dos dois. Tudo começará de maneira aparentemente inocente, mas uma sequência de mal-entendidos transformará o clima no galpão de kickboxing em palco de acusações, ciúmes e constrangimento. Bárbara estará em clima de conquista pessoal. Após muito tempo tentando se reerguer profissionalmente, a jovem finalmente estreará como treinadora no galpão, diante de um grupo de alunos ansiosos. A sala estará cheia, o barulho dos sacos de pancada ecoará pelo espaço e o olhar atento dos novatos se fixará nela. Com voz firme, ela dará instruções. Postura, respiração e disciplina. Lembrem-se, o corpo só responde quando a mente está alinhada. Os alunos vibrarão com a energia da professora, que se mostrará segura e confiante. No final da aula, os aplausos virão espontâneos, enchendo Bárbara de orgulho. Será nesse clima de reconhecimento que Marlon surgirá, entrando discretamente pelo portão do galpão. Parabéns, Bárbara! Mandou muito bem, dirá ele com um sorriso contido. Valeu, Marlon. Você sabe que ouvir isso de você tem outro peso, responderá ela, demonstrando cumplicidade. Antes que Marlon possa se despedir, Bárbara, ainda tomada pela adrenalina, lançará um desafio. Foi puxado, mas já que você tá aqui, bora fazer luva? Tô precisando de alguém à minha altura. Marlon desconversará, tentando evitar qualquer clima desconfortável. Não tô com cabeça hoje, a gente marca outra hora. Mas os alunos, empolgados com a possibilidade de ver dois atletas experientes em ação, começarão a gritar em coro. Luta! 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 Bárbara provocará novamente, rindo. Tá vendo, Marlon? A voz do povo é a voz de Deus. Encurralado pelo entusiasmo coletivo, ele cederá. Tá bom, vai, mas pega leve. O ringue será montado rapidamente e os alunos formarão uma roda animada em volta. Bárbara e Marlon colocarão as luvas, trocando olhares carregados de desafio, mas também de respeito. O narrador do roteiro descreve.
Bárbara entra com uma combinação de gancho cruzado, tenta um chute giratório, Marlon desvia, segura a perna dela. Ela perde o equilíbrio, cai para frente e ele vem junto. Os dois rolam pelo tatame. Bárbara, ágil, troca de posição e termina por cima dele. Entre risos, ela provocará: "Agora sim eu te peguei." Os alunos aplaudirão a cena, sem malícia, mas a imagem de Bárbara sobre Marlon trará uma interpretação completamente diferente quando vista de fora. No mesmo instante, do lado de fora do galpão, Cami se despedirá de Rian e Dedé. O rapaz, animado, soltará uma frase que acenderá todas as desconfianças da ruiva. "Tô indo pro galpão encontrar a Bárbara. A gente marcou lá." Cami arregalará os olhos, sentindo o coração disparar. "Como é que é? Você disse Bárbara?" Rian confirmará sem notar o incômodo dela e partirá. Sentindo-se traída, Cami decidirá ir até o galpão. Rian, preocupado, irá junto. Quando Cami abrir a porta do espaço, encontrará a cena no tatame. Bárbara, rindo, deitada sobre Marlon, enquanto ele tenta se levantar. Para quem olha sem contexto, será a imagem perfeita de uma traição. A voz de Cami ecoará como um trovão. Mas o que é que está acontecendo aqui? O silêncio tomará conta do galpão. Os alunos se entreolharão, sem entender. Marlon tentará se explicar, mas não terá tempo. Cami avançará, furiosa. "Eu sabia! Sempre essa história de vocês dois, sempre essa proximidade. Agora eu pego no flagra e querem que eu acredite que é só treino?" Bárbara se levantará rapidamente, ainda ofegante da luta, tentando se justificar. "Cami, não é nada disso. Foi só um golpe. Eu perdi o equilíbrio, ele caiu em cima, depois eu fiquei por cima. Todo mundo aqui viu." Cami, no entanto, estará cega de raiva. "Eu não sou idiota, Bárbara. Você sempre deu em cima dele, desde que apareceu nesse galpão. Tá feliz agora? Conseguiu o que queria." O clima ficará insustentável. Marlon tentará intervir, levantando-se do tatame e falando com firmeza. "Cami, você tá entendendo errado. Foi só uma luta, nada mais." Mas a ruiva não se dará por convencida. "Nada mais? Você deitado com ela no chão rindo, e eu que tô errada? Me poupe, Marlon." Os alunos, constrangidos, começarão a se dispersar, mas alguns permanecerão como plateia involuntária do escândalo. Bárbara, sentindo-se injustiçada, perderá a paciência. "Eu não vou aceitar você me humilhar na frente de todo mundo, Cami. Se tem problema com seu namorado, resolve com ele, não me coloca no meio." Cami, exaltada, retrucará: "Você tá no meio desde o começo, Bárbara, e eu não vou engolir essa palhaçada. Tá pensando que vai me passar por cima? Tá enganada." O barraco se instalará, e a rivalidade entre as duas atingirá seu ápice, colocando em risco não apenas o namoro de Cami e Marlon, mas também a harmonia do galpão, que se transformará em campo de batalha emocional. A confusão no galpão não ficará restrita apenas ao círculo imediato. Rian, tentando proteger, tentará contê-la. "Cami, respira! Você tá armando um barraco no meio dos alunos? Vai se arrepender depois." Mas a ruiva estará fora de si. "Eu não tô armando barraco nenhum, Rian. Tô defendendo o meu relacionamento, porque aqui tem gente querendo se aproveitar da boa-fé dos outros." Bárbara retrucará em tom ácido, já sem paciência. "Se o seu relacionamento tá tão frágil que uma luta no tatame abala tudo, então o problema não sou eu, Cami. O problema é você e o Marlon." O silêncio dos alunos se transformará em cochichos. Alguns comentarão baixinho, intrigados com o escândalo. Outros mandarão mensagens em grupos de celular, espalhando a fofoca rapidamente. Em questão de horas, toda a comunidade do galpão estará comentando o ocorrido. Léo será uma das primeiras a ficar sabendo da confusão. A babá ouvirá de uma vizinha: "Você acredita, Léo? A Cami invadiu o galpão e pegou a Bárbara caída por cima do Marlon. Foi um escândalo daqueles." Léo arregalará os olhos, mas tentará não demonstrar choque. "Meu Deus, a Cami não sabe se controlar. Isso ainda vai custar caro." Marlon, no entanto, ficará em uma posição extremamente delicada. De um lado, o amor por Cami, que agora estará abalado pela falta de confiança.
De outro, a lealdade a Bárbara, que será injustamente acusada e exposta ao ridículo. No dia seguinte, o ambiente no galpão será pesado. Alguns alunos evitarão encarar Bárbara, outros farão piadinhas de mau gosto. A jovem magoada tentará manter a postura, mas por dentro estará ferida. Ela desabafará com Rian. Não foi só o escândalo, Rian. Foi a humilhação. Eu lutei tanto para conquistar esse espaço, e agora todo mundo só fala que eu me joguei em cima do Marlon. Isso é injusto. O rapaz a apoiará. Quem te conhece sabe da sua verdade. O tempo vai provar, Bárbara. Mas até lá, você vai ter que segurar a barra. Enquanto isso, Cami não dará sinais de recuar. De volta para casa, ela discutirá com Marlon de forma explosiva. Não adianta você jurar inocência, Marlon. Eu vi com meus próprios olhos. Vocês dois rolando no chão, ela por cima de você. Eu não sou cega. Marlon, exausto, retrucará. Você tá confundindo tudo, Cami. Se não confia em mim, não sei o que estamos fazendo juntos. A frase dele cairá como uma bomba, deixando no ar a ameaça de um término definitivo. Filipa derrama uísque no caderno de poemas de Abel e perde o último tesouro deixado por ele. A sequência começa de forma aparentemente tranquila, mas carregada de emoção. Filipa estará sentada na poltrona do quarto, com a luz suave de um abajur iluminando o caderno surrado de capa azul. É o mesmo em que Abel registrava suas poesias, textos e pensamentos mais íntimos. A cada página, ela passará os dedos devagar, como se tocasse o próprio rosto do marido falecido. Os versos, escritos com tinta azul escura, têm pequenas manchas provocadas pelo tempo, mas ainda guardam a essência e a voz dele. Rosa, sentada na beirada da cama, acompanhará a leitura com um olhar carregado de nostalgia. A idosa, apesar de tentar manter o semblante firme, estará visivelmente emocionada. Ele tinha jeito com as palavras. Até quando brigava parecia poesia, dirá com um leve sorriso triste. Filipa respirará fundo e responderá. É tudo o que me restou dele. A letra, o jeito de escrever, o som da pena no papel. Eu quase ouço a respiração dele quando leio isso. Nesse momento, a porta se abrirá e Jaques entrará sem bater. O barulho repentino quebrará o clima íntimo. Rosa, ao vê-lo, imediatamente se levantará. Não será apenas para dar espaço. No fundo, ela evitará ficar a sós com o filho por mais de alguns minutos. Já ia sair mesmo, justificará, ajeitando a manta sobre os ombros. Jaques notará e soltará, com ironia e um tom levemente acusador. Parece que você anda fugindo de mim, mãe. Toda vez que chego, você sai correndo. Rosa tentará disfarçar, forçando um riso curto. Imagina, filho, olha a paranoia, eu já estava de saída. Mas por dentro, a tensão ficará evidente. Ela sabe que qualquer troca de olhares mais prolongada pode virar um embate. Assim que Rosa deixar o quarto, Jaques se aproximará de Filipa, com aquele jeito sedutor e ao mesmo tempo provocador. Ele notará o caderno nas mãos dela e comentará. Ainda lendo essas velharias? Já passou da hora de guardar isso no fundo de um baú. Filipa, sem tirar os olhos das páginas, responderá. Isso não é velharia. É o Abel. É o que sobrou dele. O vilão, ignorando o valor emocional do objeto, colocará uma garrafa de uísque sobre a mesa de cabeceira. Vamos tomar um gole? Faz bem para relaxar, sugerirá, servindo a bebida em 2 copos. Filipa recusará de imediato. Não posso, Jaques. Estou tomando medicação. Ele insistirá, como quem não aceita um não como resposta. Ah, um gole não faz mal. Um brinde à vida. Filipa, já um pouco desconfortável, cederá e dará um gole tímido. Mas Jaques, percebendo a hesitação, a provocará. Assim? Esse gole não conta. Vai, mais um pouco. Você está precisando se soltar. Ele colocará o copo de volta na mão dela. Filipa, sem querer prolongar o assunto, levará o líquido à boca novamente. No entanto, antes que ela beba mais, a porta se abrirá bruscamente. Nina entrará com expressão firme e num movimento rápido dará um tapa no copo, fazendo-o cair.
O líquido espirrar-se-á pelo ar e, em câmera lenta, atingirá em cheio o caderno de Abel. A bebida encharcará as páginas, borrando imediatamente parte da escrita. Filipa ficará paralisada por alguns segundos, encarando o estrago. Os poemas do Abel, tudo borrado, dirá com a voz embargada. Ela abrirá o caderno e verá que a tinta começa a se espalhar, as palavras se desfazendo diante de seus olhos. Não! Ele escrevia com caneta tinteiro. É tinta. Ele dizia que era bonito o som da pena rasgando o papel. Uma caneta comum não fala. Explicará, quase chorando. Nina tentará acalmá-la. A gente pode secar, vai dar para salvar. Mas Filipa, já tomada pela angústia, balançará a cabeça. Não, isso é como perder ele de novo. É como apagar a voz dele. Jacques, em vez de se mostrar solidário, fará pouco caso. Quem derrubou o uísque foi você, Nina. Tristeza não tem nada a ver com bebida. Nina se virará para ele furiosa. Tá vendo o que você fez? Você sabia que ela tá tomando remédio. Como pode oferecer álcool? O vilão levantará os ombros num gesto de descaso. Um golinho não mata ninguém. Vocês dramatizam demais. Filipa, respirando fundo para conter o choro, interromperá. Chega! Os dois! Que coisa! Ok. Não devo beber. Mas dar ou não um gole é uma decisão minha. Errar. Acertar. Sou eu que decido. O clima ficará pesado. Nina recolherá o caderno molhado, tentando separar as páginas para evitar que grudem. Filipa observará, com os olhos marejados, como se cada verso que se desfazia fosse uma lembrança arrancada à força. Jacques, encostado na parede, assistirá à cena com um leve sorriso no canto da boca, como se todo o drama não passasse de um exagero sentimental. Mas no fundo, o gesto de Nina ao impedir que Filipa bebesse não terá apenas estragado os poemas, terá acendido uma nova chama de conflito dentro daquela casa. E nos próximos capítulos, esse incidente será lembrado não só como o dia em que o último tesouro de Abel foi destruído, mas também como o momento em que velhas feridas começaram a sangrar novamente. Sofia deixa a mansão após ser expulsa por Jacques. O clima na mansão Boaz vai ficar insuportável. Depois de uma sequência de provocações e ofensas, Sofia vai perder o controle e cometer um ato de pura vingança contra Jacques. E o preço que ela vai pagar será altíssimo. O resultado? A jovem será expulsa da casa onde cresceu, sentindo-se traída até por aqueles que ama. Tudo vai começar numa manhã aparentemente tranquila, quando Jacques, mais uma vez, passar pelo corredor da mansão, distribuindo ordens como se fosse o dono absoluto. Ele já havia tomado para si o comando do local, decidindo desde o que seria servido no café da manhã até as visitas que poderiam ou não entrar. Rosa tentará manter a calma, mas a forma como o filho fala com Samuel e Sofia será cada vez mais agressiva e sarcástica. "Acorda, princesa! Aqui não é hotel!" soltará ele, ao ver Sofia descendo as escadas ainda com sono. "E você não é dono da casa, tio!" retrucará ela, com o olhar desafiador. "Não sou dono, mas mando mais que você." A frase vai queimar na cabeça da menina durante todo o dia. E quando, à tarde, ela entrar na sala de música e ver a fileira impecável das guitarras de Jacques, o plano de vingança vai nascer. Sem pensar muito, ela pegará uma por uma e levará até a piscina. O som das madeiras batendo contra o azulejo, o mergulho lento das cordas na água e o cheiro de verniz misturado com cloro vão marcar o momento. Quando Jacques voltar e se deparar com a cena, seus gritos serão ouvidos até na rua. "O que você fez, sua pirralha mal agradecida?" Samuel, que estará no quintal, correrá para defender a irmã. "Você não vai encostar nela", dirá, segurando o braço do tio. "Da minha casa, eu boto para fora quem eu quiser. E essa menina vai sair daqui agora." Rosa entrará tentando acalmar os ânimos, mas Jacques não vai recuar. "Ou ela sai ou eu coloco todos vocês na rua. Quero ver quem vai pagar as contas depois." A matriarca hesitará. De um lado, o amor pela neta. Do outro, o receio de que o confronto com Jacques piore a situação de todos. Com a voz embargada,
soltará. Pensando bem, vai ser bom a Sofia passar uns dias longe de casa, na Ayla, por exemplo, até tudo se acalmar. Sofia, que estará ouvindo tudo escondida atrás da porta, entrará de repente com os olhos marejados. Então é isso? Vocês vão me mandar embora? Samuel tentará suavizar. Não é bem assim, Sofia. É que o que você aprontou com o Jaques deixou ele muito zangado. Talvez seja melhor você passar uns dias em outro lugar. Se for na casa da Léo, eu quero, responderá cruzando os braços. Rosa até concordará, mas Samuel ficará com um pé atrás. No carro, a caminho da casa de Léo, ele verá Ryan no portão e mudará de ideia na hora. Desculpa, maninha. Melhor você ir para a casa da Ayla e da Gisele. O rosto da menina murchará na hora, mas ao chegar lá e conhecer Bira, o cachorro bagunceiro das duas, o sorriso voltará. Esse que é o Bira? Oi, Bira! Dirá, enquanto o cão pula para lamber seu rosto. Nos primeiros dias, Sofia vai se esforçar para se adaptar. Ayla vai ajudá-la com as tarefas escolares, Gisele a levará para passeios rápidos pelo bairro e o cachorro será seu companheiro constante. Mas, à noite, sozinha no quarto de hóspedes, ela ficará olhando para o teto, lembrando cada palavra dita por Jaques e prometendo a si mesma que vai voltar para a mansão. Enquanto isso, na mansão, Jaques conversará com Ricardo, exibindo um ar vitorioso. Menos uma pedra no meu sapato. Agora a gente vai ter paz. Mas Samuel no quarto estará no telefone com alguém misterioso sussurrando. A gente precisa agir logo. Ele acha que venceu, mas não sabe o que está por vir. No dia seguinte, Ayla perceberá que Sofia anda mais calada e tentará puxar assunto. Você sente falta de lá, né? Sinto, mas não do Jaques. Sinto da minha avó, do Samuel e da minha cama. A tensão aumentará quando Gisele chegar da rua com a notícia de que Jaques anda falando mal de Sofia para os vizinhos, insinuando que ela é mal educada e ingrata. Isso deixará a garota furiosa. Ele não perde por esperar. Eu vou provar que ele é pior do que todos pensam. Enquanto isso, Rosa começará a notar que a ausência da neta deixa a casa estranhamente silenciosa. Jaques, percebendo o desconforto da mãe, vai tentar manipular a situação, fingindo que sente falta de Sofia para conquistar a confiança dela. Mas nos bastidores estará tramando outra jogada para se consolidar como o único dono das decisões na mansão. Samuel, por sua vez, começará a investigar um ponto fraco do tio. Ele suspeita que Jaques está desviando dinheiro da Boaz e vai tentar encontrar provas usando a ausência da irmã como justificativa para se afastar da casa e agir sem levantar suspeitas. Enquanto isso, na casa de Ayla, Sofia vai ganhando aliados. Além de Bira, que não desgruda dela, a menina conquistará Gisele, que começará a defendê-la com unhas e dentes. As duas até bolarão pequenas armadilhas para brincar com Jaques quando ela voltar. Nos dias seguintes, a rotina de Sofia na casa de Ayla e Gisele vai se firmando, mas o coração da menina continuará preso na mansão. Ela passará as manhãs ajudando Gisele com os afazeres, as tardes brincando com Bira e as noites estudando ao lado de Ayla. Porém, à medida que o tempo passa, a saudade de Rosa e Samuel vai se intensificando. Certa noite, enquanto todos dormem, Sofia pegará o celular emprestado de Ayla e enviará uma mensagem para o irmão. Samuca, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar longe de vocês. Samuel, que estará revisando documentos suspeitos de Jaques no escritório da Boaz, lerá a mensagem e ficará dividido. Ele sabe que trazer Sofia de volta sem antes desmascarar o tio pode colocar todos em risco. Mas a angústia naquelas poucas palavras o fará apertar os punhos, determinado a agir mais rápido. Na manhã seguinte, Rosa acordará cedo e, ao tomar café sozinha, sentirá um vazio profundo. Sem perceber, deixará escapar para si mesma. Minha netinha, essa casa sem você não é a mesma. Mas Jaques, sempre atento, ouvirá e aproveitará para plantar veneno. Mãe, a Sofia é boa menina, mas precisa aprender a respeitar os mais velhos. Isso vai fazer bem para ela. Enquanto isso, no escritório da Boaz, Ricardo se encontrará com Jaques e comentará em tom conspiratório.
A ausência da garota facilitou tudo. Samuel está com a cabeça em outra coisa e a Rosa está vulnerável. Jaques sorrirá de canto. Exato. E quando menos esperarem, eu vou assumir a empresa de vez. Só que o vilão não imagina é que Samuel já conseguiu um contato no setor de contabilidade disposto a entregar provas do desvio de dinheiro. Ele marcará um encontro secreto para o fim de semana. Enquanto isso, na casa de Ayla, Sofia ouvirá uma conversa animada entre Gisele e um vizinho sobre um baile beneficente que vai reunir grande parte dos moradores da cidade, inclusive Jaques. Os olhos da menina brilharão com uma ideia. Ayla, se eu for nesse baile, eu posso falar com a vovó. É minha chance. Ayla hesitará. Sofia, não sei se é boa ideia você se meter nisso agora, mas a menina será insistente. Ele vai estar lá, mas eu não tenho medo. E se eu aparecer do nada, todo mundo vai ver que eu não fiz nada de errado. No sábado à noite, Ayla e Gisele cederão e levarão Sofia ao evento, vestida de forma simples, mas com um olhar firme. O salão estará lotado, repleto de convidados importantes. Rosa, ao ver a neta, levará a mão à boca surpresa e emocionada. Mas antes que consiga se aproximar, Jaques surgirá no caminho, com um sorriso gelado. Ora, a fugitiva resolveu aparecer. O silêncio vai tomar conta da pista de dança. Samuel, que também estará no baile, cruzará o salão rapidamente, posicionando-se ao lado da irmã. Ele encarará Jaques com um olhar carregado de fúria. Cuidado com o que você fala. Hoje não é o dia que você vai me vencer. Rosa, sem entender totalmente o que está acontecendo, ficará entre os dois, olhando de um para o outro, sentindo que algo grande está prestes a explodir. Davi esquece Abel, chama Jaques de pai pela primeira vez e o vilão amolece o coração. Meu filho! O impacto da revelação vai mexer profundamente com a relação entre eles e abrir espaço para novas reviravoltas. Tudo começa quando Davi, ainda com a respiração pesada e o olhar carregado de dúvidas, entra no escritório de Jaques na Boaz. O ambiente, com as luzes mais baixas e o cheiro de uísque no ar, parece um cenário perfeito para uma confissão que estava engasgada há anos. Jaques, sentado atrás da mesa, evita o olhar do rapaz, mexendo distraidamente no copo. O silêncio é denso até que o vilão finalmente solta a frase que muda tudo. Davi, eu sou seu pai. O jovem arregala os olhos, sem acreditar no que acabou de ouvir. Como é que é? Jaques se inclina para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Sua voz, por mais firme que tente soar, carrega uma sombra de arrependimento. Abel, ele era estéril. Isso ninguém sabe. No passado eu tive um caso com a Olívia, sua mãe, a primeira esposa do meu irmão. A revelação cai como um trovão no coração de Davi. Ele se recosta na cadeira, respira fundo, leva a mão ao rosto. As palavras parecem ecoar dentro dele, como se tudo começasse a fazer sentido de repente. Então, ele engole seco. Quer dizer que eu e a Ayla, a gente é filho seu? Jaques confirma com um aceno lento, o olhar pesado de quem carrega o peso de um segredo há muito tempo. No primeiro momento, o choque paralisa o rapaz, mas aos poucos, uma estranha serenidade toma conta dele. É como se a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida tivesse sido encontrada. Ele sorri de leve, quase sem perceber. Eu acho que entendo agora. Jaques o observa, surpreso pela calma. Entende o quê? Porque o Abel sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu nunca. Sempre teve uma distância, sempre aquele olhar meio distante. Agora, tudo faz sentido. O tom magoado de Davi deixa claro que, por mais que aceite a revelação, há feridas antigas ainda abertas. Jaques, percebendo o risco que corre, se apressa. Davi, ninguém pode saber disso. Eu prometi para Olívia. Nunca contei sobre esse caso para ninguém, nem pro Abela. Você não imagina a confusão que isso pode causar. Davi encara o homem que agora sabe ser seu pai biológico.
Há um misto de respeito e desconfiança nos olhos dele. Tá, mas e a Ayla? Ela sabe? Não. E é melhor que continue assim. A conversa muda de tom. Jacques abre uma garrafa de uísque e serve 2 copos, empurrando um deles para Davi. Pelo menos agora a gente pode brindar como pai e filho. O rapaz segura o copo, hesita por um segundo, mas acaba aceitando. Os dois bebem juntos e um clima mais leve começa a surgir. Davi pega a guitarra que costuma deixar encostada no canto do escritório e começa a dedilhar alguns acordes, mas, de repente, uma das cordas arrebenta com um estalo seco. Putz, foi mal, pai. O pai escapa de forma natural e Jacques congela por um instante, absorvendo aquela palavra que ele nunca imaginou ouvir. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Relaxa, essa foi a sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, a dupla aparece na porta da Boaz, esperando um carro de aplicativo para voltar para casa. A noite está fria e os dois permanecem lado a lado. A gente tá parecendo 2 vira-latas abandonados aqui na calçada, brinca Jacques, enfiando as mãos nos bolsos. Davi olha para o celular e vê a notificação. A corrida foi cancelada. Calma, já tem outro vindo. Desde que o Luizão morreu, eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro no carro de ninguém que tá assim. Foi mal. Jacques dá de ombros, sem pressa. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri ao ouvir a palavra filho mais uma vez. É como se naquele instante, um pedaço da carência que carregou a vida toda começasse a se preencher. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso, pai. O momento é breve, mas significativo. Nos próximos capítulos, essa nova aproximação entre Jacques e Davi promete mudar completamente o rumo das alianças dentro da Boaz, provocar ciúmes, expor segredos antigos e, quem sabe, despertar um lado do vilão que... Nos corredores da Boaz, enquanto Jacques e Davi esperam o carro, Samuel passa de longe, observando os dois conversarem com uma proximidade que nunca tinha visto antes. Ele franze o senho, incomodado. A cena parece fora de lugar. Afinal, a relação entre Jacques e Davi sempre foi marcada por ironias e provocações. Agora, o clima é outro. O que está acontecendo entre esses dois? Murmura para si, antes de seguir seu caminho, decidido a descobrir. Naquela mesma noite, Ayla recebe uma ligação de Davi. A irmã estranha o tom suave da voz dele, como se quisesse falar algo importante, mas não tivesse coragem. Tá tudo bem com você? Ela pergunta. Tá, é que acho que a gente precisa conversar. Tem coisa que eu descobri, mas não sei se devo contar agora. Ayla insiste para que ele fale, mas Davi desconversa. Melhor deixar para depois. Só. Confia em mim. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Tânia se encontra com uma amiga no bar e comenta, sem perceber o peso das palavras. O Jaque está diferente, acredita? Outro dia vi ele no maior chamego com o Davi, até esperando o carro junto como se fossem pai e filho. A frase chega aos ouvidos errados. Um cliente do bar, conhecido por ser fofoqueiro, não perde tempo e espalha a história. Em poucas horas, comentários atravessam a Boaz e chegam aos ouvidos de funcionários que, sem saber a verdade, começam a criar suas próprias versões. Desde boatos de favoritismo até suspeitas sobre segredos de família. Jacques, ao perceber que a aproximação com Davi está chamando atenção, decide agir. Davi, lembra do que eu disse, ninguém pode saber. E quando digo ninguém, é ninguém mesmo. Mas o rapaz, apesar de prometer, não consegue esconder o brilho no olhar sempre que o chama de pai. Pequenos gestos começam a denunciar a mudança. Uma conversa mais demorada, um conselho que antes seria rejeitado, um almoço compartilhado no refeitório. Nos próximos capítulos, o clima de mistério vai aumentar. Samuel começará a investigar. Ayla desconfiará que algo grande está sendo escondido dela. E Tânia, movida pela curiosidade e pelo ressentimento, poderá ser a primeira a juntar as peças desse quebra-cabeça perigoso.
E quando a verdade ameaçar vir à tona, o passado de Olivia voltará com força, revelando muito mais do que Jacques está disposto a admitir. Na manhã seguinte, a movimentação na Boaz parece normal, mas por baixo da rotina há um clima estranho. Samuel, que não dormiu direito pensando na cena da noite anterior, decide agir. Ele chama Ayla para um café no refeitório e dispara. Você reparou que o Davi e o Jacques estão diferentes? Ayla, surpresa, responde. Diferentes como? Mais próximos. E não é aquele mais próximos normal. É outro tipo de coisa. Quase como, sei lá, como pai e filho. Ayla dá uma risada curta. Você tá viajando. O Jacques e o Davi não se suportam desde sempre. É, mas algo mudou. E eu vou descobrir o quê. Enquanto isso, no escritório, Jacques recebe a visita inesperada de Tânia. Ela chega sem avisar, com um sorriso falso e um olhar afiado. Fiquei sabendo que você e o Davi estão inseparáveis agora, diz deixando a frase no ar. Jacques se recosta na cadeira, estudando cada movimento dela. Você anda ouvindo demais o que falam por aí, Tânia. Cuidado para não se queimar. Mas Tânia, provocadora, não recua. Só estou dizendo, segredos têm pernas curtas. Do lado de fora, Davi passa pelo corredor e escuta parte da conversa. O coração acelera. Ele sabe que se Tânia desconfiar, não vai descansar até arrancar a verdade, nem que para isso tenha que destruir todo mundo ao redor. No fim do dia, Davi e Jacques deixam a Boaz juntos novamente. No caminho, o rapaz percebe que um carro preto o segue por alguns quarteirões. Pai, você tá vendo isso? Pergunta, num tom quase sussurrado. Jacques olha pelo retrovisor do carro do aplicativo e estreita os olhos. Tô vendo. E não gosto nem um pouco. A relação entre pai e filho vai ser colocada à prova por suspeitas, perseguições e ameaças. Segredos antigos estarão prestes a explodir. E a revelação sobre Olivia poderá ser apenas o primeiro passo para um escândalo ainda maior, capaz de abalar a família inteira. Stephanie toma remédio sem prescrição, desmaia e se fere ao cair sobre vidro. A tensão vai tomar conta da casa quando Stephanie, no auge da pressão para ser a melhor, acabar exagerando na dose de um medicamento sem prescrição médica e colocar sua saúde em risco. Uma sucessão de acontecimentos vai transformar o que parecia apenas mais um dia de estudos em uma corrida desesperada contra o tempo e contra o pior. Tudo começará no final da tarde. O quarto estará mergulhado num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da caneta riscando folhas e pelo tic-tac insistente de um relógio na parede. Stephanie estará sentada à escrivaninha, os ombros curvados, os cabelos grudados na testa pelo suor. Os livros estarão empilhados de forma caótica, marcadores coloridos espalhados e uma xícara de café esquecida num canto. O rosto dela denunciará um cansaço extremo, olheiras profundas, olhar vidrado e mãos trêmulas. No canto da mesa, um frasco pequeno de comprimidos, sem rótulo visível, chamará a atenção. Ela respirará fundo, pegará 2 comprimidos e engolirá com um gole rápido de café frio. O efeito não será o esperado. O corpo reagirá com uma mistura estranha, o coração acelerando, a respiração pesada, uma sensação de calor subindo pelo rosto. Só mais um pouco. Eu preciso terminar esse capítulo, murmurará para si mesma, tentando convencer o próprio corpo a aguentar. Mas os minutos seguintes serão implacáveis. As letras no caderno começarão a embaralhar, as mãos suarão ainda mais e um zumbido baixo tomará seus ouvidos. Ao tentar levantar-se para buscar água, Stephanie sentirá as pernas cederem. Ela esticará o braço para pegar um copo sobre a mesa de cabeceira. Mas, com um movimento brusco, o objeto escapará de seus dedos e se espatifará no chão, espalhando cacos de vidro por todo lado. Num reflexo automático de tentar evitar o tombo, ela apoiará a mão no chão, direto sobre os estilhaços. O corte será imediato e uma fina linha de sangue começará a escorrer pela palma. Mas ela mal terá tempo de processar a dor física. 1 segundo depois, o corpo cederá completamente.
e ela desabará sobre o piso frio, ofegante e com os olhos semicerrados. Nesse momento, a porta se abrirá bruscamente. Léo, que vinha trazendo um lanche, congelará ao ver a cena. O prato cairá de suas mãos, espalhando migalhas e suco pelo chão. Stephanie! Stephanie! Acorda! Socorro, Samuel! Gritará ela, a voz tomada pelo desespero. Os passos apressados ecoarão pelo corredor. Samuel e Yara aparecerão juntos, o rosto de ambos estampando o pânico. Meu Deus, minha neta! Exclamará Yara, ajoelhando-se ao lado da jovem, tentando tocá-la sem piorar o ferimento na mão. Samuel, com a respiração acelerada, não perderá tempo. Passará um braço por baixo dos ombros de Stephanie e outro por suas pernas, erguendo-a com firmeza. Vamos pro carro agora. Léo, pega a bolsa dela. Ordenará. Atravessarão a sala com pressa, quase tropeçando nos móveis. Léo, aflita, seguirá de perto, já ligando para o pronto-socorro. Vó, eu ligo quando chegar no hospital, dirá ela, ao entrar no carro com Samuel e Stephanie. O trajeto até o hospital será tenso. Stephanie, com o olhar turvo, tentará balbuciar algo, mas a voz sairá fraca demais. Samuel, ao volante, apertará os dentes, acelerando mais do que o normal. Yara, no banco de trás, segurará a mão da neta com delicadeza, enquanto tenta controlar o próprio choro. Mais tarde, já ao anoitecer, a porta da sala se abrirá lentamente. Stephanie estará de volta, o rosto pálido, mas a respiração mais estável. A mão estará enfaixada e ela andará devagar, apoiada em Léo. Graças a Deus! Senta aqui, minha neta, dirá Yara, abrindo espaço no sofá e ajeitando uma almofada para acomodá-la. Léo, ainda sem soltar o braço da irmã, fará a revelação. A pressão dela aumentou muito. A Stephanie estava usando estimulantes sem prescrição médica. O médico disse que foi por pouco. Stephanie abaixará a cabeça envergonhada. A voz sairá baixa, quase um sussurro. Eu quis tomar. Eu só queria ser melhor e me arrebentei. Léo completará com um olhar de cumplicidade, mas também de advertência. O corte foi superficial, nem precisou levar ponto. Mas não é isso que tá doendo, né, irmã? Nesse instante, Samuel entrará na sala com um copo de água. Entregará para Stephanie e se sentará ao lado dela. Aqui, agora precisa beber bastante água, dirá, observando atentamente cada gesto dela. A jovem aceitará o copo, mas, antes de beber, deixará escapar com lágrimas contidas. Me perdoa, vó. Não tô dando conta de realizar o sonho de vocês. Mas Yara não permitirá que ela continue. Segurará o rosto da neta com as duas mãos e falará com ternura, mas de forma firme. Minha neta, por favor. Sua existência já é o nosso sonho. Não quero saber de você tomando nada para estudar mais, trabalhar mais ou ser mais nada. Você já é o suficiente. O clima, no entanto, ainda estará carregado. O olhar de Samuel se desviará para o frasco de comprimidos que Léo havia colocado sobre a mesa de centro. O pequeno pote, agora vazio, será um lembrete silencioso de que algo precisa mudar, e rápido. Yara acariciará os cabelos da neta, enquanto Léo, num canto, ainda terá o coração acelerado, pensando no que poderia ter acontecido se tivesse chegado alguns minutos depois. O que ninguém imaginará é que esse episódio será apenas o início de uma série de tensões que colocarão à prova não apenas a saúde de Stephanie, mas também a união e os limites da família. No hospital, o corredor cheirando a desinfetante e o som distante de passos apressados vão compor o cenário de tensão. Samuel entrará carregando Stephanie nos braços, seguido de Léo, que tentará explicar o ocorrido para a recepcionista com a voz trêmula. Ela tomou estimulantes, sem receita, caiu, cortou a mão e quase desmaiou completamente, dirá, entre pausas para recuperar o fôlego. O caminho de volta para casa será mais silencioso do que a ida. No banco de trás, Stephanie encostará a cabeça no ombro da avó, enquanto Léo observará a rua pela janela, pensativa. Quando chegarem, Yara a conduzirá até o sofá, e a cena que já havia começado antes da ida ao hospital se repetirá. Afeto,
advertência e um aviso que ecoará na casa. Não quero saber de você colocando a própria vida em risco para ser melhor em nada. Você já é suficiente, repetirá Yara, reforçando cada palavra como se fossem um juramento. Léo pegará o frasco de comprimidos da bolsa e o colocará sobre a mesa, encarando-o como um inimigo invisível. Samuel, ainda de pé, cruzará os braços e suspirará fundo. Amanhã cedo eu vou atrás de saber quem vendeu isso para você, dirá, a voz grave e firme. Stephanie abaixará os olhos, sentindo o peso da promessa. O resto da noite seguirá com todos no mesmo ambiente, mas em silêncio. O som da televisão ligada será apenas um pano de fundo distante para os pensamentos de cada um. Léo estará inquieta, lembrando-se de quantas vezes já viu a irmã se forçar ao limite para agradar aos outros. Samuel pensará nas responsabilidades que carrega e no quanto falhou em proteger a sobrinha dessa pressão. Yara, apesar de estar ao lado de Stephanie, sentirá um medo profundo de que aquilo volte a acontecer. Na manhã seguinte, a notícia já terá se espalhado entre alguns conhecidos. No colégio, professores e colegas comentarão a ausência repentina de Stephanie, enquanto alguns especularão sobre o motivo. Mensagens chegarão ao celular dela, mas ela não terá coragem de responder. Léo, preocupada, decidirá faltar ao trabalho para ficar em casa. Ao entrar no quarto da irmã, verá os livros empilhados e o material de estudo espalhado exatamente como estava antes do acidente. A única diferença será o copo quebrado, agora ausente, substituído por um pequeno espaço vazio no criado mudo. Um silêncio visual que reforçará a lembrança da queda. A gente precisa conversar, Steph, mas no seu tempo, dirá, antes de sair e fechar a porta devagar.